Muito robusto para ambientes mais agressivos, né? Então a gente está falando de IP65. Lembre-se que IP65 é jatos de água de baixa pressão. Então, ou seja, não é um VAP jogado, não, é uma torneira aberta. E a poeira é totalmente selada. Poxa, é importante? É importante. Principalmente o fator 6, ele às vezes é mais importante do que o fator 5, porque dentro do depósito, aquela poeirinha fina no equipamento destrói, ele entra dentro do equipamento, e aquele que faz o curto-circuito é o que dá problema. Então esse equipamento é bem vedado em relação a isso. Quedas de 1.8, teste realizado 1 metro, a faixa de temperatura de menos 20, e ele trabalha com o Gorilla Glass para o display, Gorilla Glass 3, e também para o frontal da janela do scanner, para os dois. A maioria dos equipamentos mais novos tem isso. Só que os equipamentos mais antigos não, os equipamentos abaixo dele da categoria não tem, ou é só no display ou é só no window da janela. Ô Luizão, naquela tela anterior, eu lembro muito de um exemplo que você deu em um cliente que nós visitamos com relação a essa parte das quedas. Sim. E tem muita gente que fala, pô, meu equipamento é 2 metros e pouco. Posso jogar aqui que não vai quebrar. E até faz teste, e isso não é uma verdade, né? Não, não é verdade. Na verdade é assim, todo equipamento ele segue sim a regra da resistência à queda e tal. Mas, por exemplo, se eu pegar esse equipamento e ele cair numa pedrinha, ou no pé de uma cadeira, ou no pé do pallet, que é o que mais acontece, e eu conseguir pegar a quininha, a pressão exercida sobre o centro dele, bem naquele ponto, vai pegar e vai quebrar o display interno. Não vai quebrar o touchscreen. O touchscreen não vai abrir. Opa, peraí, isso é importante? Eu não estou com o equipamento funcionando? Sim, é importante. Porque a principal coisa, quando o pessoal fala sobre questões de quedas, sobre falar, por exemplo, sobre normas de ML, STD, 810, 10G, etc. Na verdade é o seguinte, isso aí é para proteger o usuário. Existe muito mais a relevância sobre você ter um produto protegido com essas normas, ele não forneça ou produza peças móveis, como, por exemplo, estilhaços de vidro ou alguma coisa assim que possa ferir o usuário. O pessoal é muito mais preocupado com isso do que exatamente o equipamento parar de funcionar. Você imagina que a gente está tratando com um display, ele quebrou, se ele estilhasse, ele vira uma faca, ele vira um estilete e o cara arranca o dedo fora. Porque qual que é a reação do usuário? Para quem trabalha na operação, ou já trabalhou na operação, sabe que no momento que o equipamento está caindo, o usuário, naquela tentativa desesperada, tenta pegar esse goleiro. E aí ele tenta se arremessar para pegar o coletor. Tem duas chances. Na hora que ele tenta se arremessar, ele bate e dá um bico no coletor e o coletor voa mais longe, ou ele consegue pegar o coletor só depois que caiu, que ele quicou no chão e ele voltou para a mão, aí o cara segura. Se nesse momento, peças móveis, o vidro estilhaçou e foi para fora do equipamento, o plástico, ele é um plástico duro que criou, por exemplo, uma ponta e machuca o usuário, eu te garanto que vai ser muito mais caro. Então o pessoal falou assim, nossa, mas quer dizer então que qualquer equipamento pode cair, ele aguenta o display, o touch não vai abrir. Vai, se o cara dar um tiro, dá uma martelada. A gente tem caso até de, por exemplo, o cara passar uma empilhadeira em cima, o equipamento ele ser esmigalhado e você olha o equipamento, ele não tem pontas soltas, ele tá esmigalhado, mas ele não criou nenhuma coisa ali que soltasse, a não ser que o cara desse a ré e passasse de novo no equipamento. Mas em todos os casos que a gente vê, todos eles o equipamento se manteve íntegro no sentido de não produzir peças ou partes que oferecessem algum risco ao operador, que é a parte de segurança, que é a parte de tudo, todo mundo tem que falando muito sobre isso. Só que o pessoal não presta atenção que a proteção do operador é mais importante. Mas se quebrar, não foi de propósito, a empresa não pode cobrar. É de propósito quando, por exemplo, você fala para ele usar uma capa e a capa está lá do outro lado guardando o celular. É de propósito quando o cliente fica rodando o coletor pela haste. É de propósito quando ele fica brincando de laser tag, né? Que ele pega o scanner e fica jogando no olho dos outros. Isso é de propósito. Agora, ele está operando e cair na mão dele durante a operação, não é de propósito. Ele não pode ser punido nem da empresa descontar dele, como também não pode ser punido, de repente, tentando salvar o equipamento e, por acaso, um display mal feito, não protegido, criar uma peça móvel e cortar o dedo dele, decepar o dedo dele nesse momento. Então, o pessoal fala muito sobre a proteção. Sim, é importante. Já tivemos testes extraoficiais da gente arremessar sem querer o equipamento a 5 metros e ele cair e falar, uau, não aconteceu absolutamente nada. Assim como teve testes que eu mesmo fiz sem querer, dele pegar e sair, tipo, rolando uma escada e bater numa quina que tinha um parafuso e que lascou o vidro.
Não parou de funcionar, mas lascou. Ficou do lado de dentro a lascada, do lado de fora ficou uma marquinha pequenininha no touch. Ah, Luiz, mas e quanto que tinha de altura? Não tinha mais que 1,5 metro, só que ele saiu rolando, deve ter rolado durante uns 2, 3 metros. Então, por isso, de novo, né, isso aí, esse assunto é uma coisa que ninguém toca Ah, pô, mas sério? Durante uma operação, por isso que quando nós vamos apresentar um projeto, você tem que chamar o pessoal da área de TI, tem que chamar o pessoal de operação e tem que chamar o pessoal da segurança. Porque é nesse momento que você também vai levantar esses alertas e os caras vão falar, não, coloca esse detalhe aí de que tem que ser protegido mesmo, precisa ser um Gorilla Glass assim e precisa ter esse negócio de tombo e quedas comprovadas por um órgão real. E não órgão do tipo, ele é pelas quedas de 1,8 metros de acordo com o padrão JJJ, ou do LCHP. Meu nome, né? Luiz Carlos Rachia Pinto. Não existe. Então esse é o tipo de cuidado, cara, e tem que ser feito principalmente para a parte de operação. O pessoal esquece desses detalhezinhos. Só que detalhe, na hora que der pau, você vai ser o primeiro a ser chamado. Então, alerte, né? Nós, como fabricantes, precisamos dar esse alerta. Para quê? Que vocês possam passar isso para o cliente. Na hora ele pode não lembrar, mas eu te garanto que na hora que acontecer o primeiro acidente, ele vai falar, cara, eu lembro de alguma coisa a respeito.